Hoje o nosso estudo está aqui em Malaquias 3:10. Vamos falar aqui sobre dízimo, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Então aqui, quando entendemos o valor do dízimo, é algo natural entre nós e Deus. Fazemos isso com alegria, né? Não precisa ninguém apelar, fazer imposição. A pessoa que é convencida pelo Espírito Santo de Deus, ela faz isso com alegria, né? De forma natural, ela tem prazer, ela até deseja ter algo para poder levar na casa do tesouro. Ela não fica triste quando vai com as mãos vazias, né, para a igreja. Ela gosta de sempre ter o que levar na casa do Senhor, né? Então, mas aí é algo entre a pessoa e Deus, né? Qual que é o papel da igreja? Ensinar, né? Ensinar as pessoas, né? Mostrar ali dentro da Bíblia onde está, né? Sem ofender, sem fazer ninguém se sentir mal. Ensinar, né? E deixar que a palavra de Deus ministre ao coração das pessoas. Porque todos que se tornaram dizimistas foi convencido por Deus. Porque se uma pessoa não quiser ser dizimista ou ofertante, não tem nenhum homem que convença essa pessoa a ser. Quanto mais fala no assunto, mais raiva a pessoa fica, né? Então, assim, quando a gente é convencido por Deus, fazemos isso com alegria, né? Fazemos isso de forma voluntária. Não tem assim, a pessoa que é dizimista, ela não é forçada, ela não é obrigada, não faz com tristeza. Ela fica feliz quando Deus dá algo para ela e ela pode dali tirar o dízimo. Ela sente a alegria de levar o dízimo na casa do tesouro, né? E aqui em Malaquias 3:10, o Senhor nos dá a garantia, né, de que nós fazendo isso, levando o dízimo na casa do tesouro, vai haver mantimento na casa do Senhor, né? E Ele nos autoriza a fazer prova dele, né? E quando Ele nos autoriza a fazer prova dele, não é que a gente vai exigir as coisas de Deus. Quem somos nós para exigir alguma coisa de Deus? Mas o Senhor nos autoriza a ter essa confiança, né? De que Ele vai abrir as janelas do céu e vai derramar sobre nós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Então, nós vamos ter sempre, né? Nós vamos ter sempre para dar, né? Nunca para pedir, né? E mesmo que a gente não seja rico, não tenha assim, né? Mas a gente não vai ter falta de nada, porque Deus sempre vai prover, né? Deus nunca vai deixar a gente mendigar o pão, nunca vai deixar a gente passar necessidade. Ele vai prover, Ele vai levantar pessoas para nos abençoar. Às vezes não temos ali um trabalho fixo, somos sustentados, por exemplo, as mulheres que é do lar, sustentada ali por Deus através do marido. Mas aí Deus usa vamos supor, às vezes a gente quer comprar uma roupa e não tem dinheiro, Deus usa um parente, uma amiga para nos presentear. Deus abre o coração de alguém para... Enfim, Deus faz acontecer e a gente não tem falta de nada, né? Deus provê tudo, Ele envia a provisão dEle para as nossas vidas, né? Ele nos sustenta, né? Tem pessoas que falam, né, assim, quem não tem conhecimento, e às vezes quem tem conhecimento e infelizmente às vezes foi enganado pelo inimigo, parou de... que se você é dizimista e deixa de ser, você não consegue mais ser. Então tem que ter no seu coração o desejo de voltar a ser, né? Então, assim,
E também, se quando desejamos, a gente faz ali, pede para Deus nos ajudar, como a gente pede para Deus qualquer outra coisa, né? Para a gente ser fiel a Deus em qualquer área da nossa vida, a gente tem que pedir ajuda para Deus, porque sozinho nós não conseguimos ser fiel a Deus em nada, né? Então aqui também, nos dízimos e nas ofertas, né? Então a gente pede para Deus, quantas vezes eu já... primeiro porque quando a gente fica sem ter um trabalho fixo, fica difícil, né? Aí é alguma coisa que surge assim na sua mão, que você vai dar o dízimo, né? Ou uma oferta. Mas quando Deus provê ali, dá uma provisão pra gente, e a gente é dizimista, porque Deus já nos convenceu a ser, e de repente acontece alguma coisa, você para de ser, você vai pedir perdão para Deus por ter parado de ser e vai pedir para Deus te ajudar a voltar a ser, né? E assim, quando as pessoas estão ali ouvindo, não estão no culto e chega a hora do dízimo, da oferta, e de repente, dependendo de quem está pregando, se a pessoa começar a falar muito, chamar as pessoas que não estão ofertando, dando dízimo, de ladrão, disso, daquilo, isso acaba até ofendendo as pessoas, afastando, né? Mas muitos ficam magoados, ficam tristes, né? E muitos de nós que somos dizimistas hoje já passamos por isso, né? Até chegar ao entendimento. Mas aí não é o homem que está falando. A palavra do Senhor aqui no 7 diz que desde o dia de vossos pais não desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Não vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Tipo assim, eles tinham caído ali e Deus estava ali questionando e ele estava se perguntando, mas no que nós devemos tornar? E o Senhor está falando em relação aqui ao dízimo. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então a nossa fidelidade não é com o homem, é com Deus, porque quando a gente é dizimista, nós entendemos que tudo que nós temos vem do Senhor, é do Senhor e é para o Senhor. Que a roupa que a gente veste foi o Senhor que nos deu, que o calçado, que a comida que tem na nossa mesa, a pessoa que trabalhou, a saúde que a pessoa teve para fazer, tudo ali foi a graça de Deus. As contas pagas, né? Tudo ali é a provisão de Deus. O fôlego que está dentro de nós vem de Deus. Então, assim, quando a gente é dizimista, nós fomos convencidos pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo de Deus a ser, né? Então, não precisa de apelação, de nada, porque a pessoa já foi convencida por Deus a fazer isso. E aquele que não foi convencido ainda, enquanto ele está nesse processo, ele fica com raiva, ele fica bravo, ele sai da igreja até com raiva, né? De tanto que quando chega nessa hora, né? Mas aqueles que já foram convencidos por Deus, é tranquilo esse momento, né? Então o dízimo, o Senhor nos dá a garantia de que Ele vai abrir as janelas do céu, vai derramar sobre nós uma bênção tal, que dela vai vir uma abastança, né? A abastança não é coisa pouca não, é muito, né? É muito, é bastante, né? Então, assim, Deus nos dá a garantia, né? E nós que somos dizimistas, acreditamos nisso, né? Por isso que a gente é dizimista. A gente não duvida da providência, nem da justiça de Deus, e por isso a gente não rouba a Deus. A gente crê que quando a gente está dizimando, a gente está devolvendo uma parte daquilo que Ele já nos deu, né? Então, o dízimo não é obrigado, não é forçado, é algo natural, né? E Ele já nos dá, quando somos dizimistas, o Senhor nos dá essa garantia,
da bênção, né? Quando ele fala que fazei prova de mim. Então é essa garantia que ele nos dá, que a bênção é certa, né? E, às vezes eu já ouvi algumas pessoas falar assim, mas eu não sou dizimista e... Enfim, às vezes a pessoa está até financeiramente melhor do que aquele que é dizimista, né? Tem também, às vezes a gente é dizimista e a gente ainda não aprendeu a administrar o que o Senhor coloca nas nossas mãos. E às vezes a pessoa que não é dizimista sabe, né, administrar. E a palavra do Senhor também fala que todo trabalhador é digno do seu salário. Então, nós que somos dizimistas temos que pedir ao Senhor, para o Senhor nos ensinar a administrar o que Ele coloca nas nossas mãos. Assim como quando a gente pede qualquer outro milagre para Deus, né? Para Deus nos ensinar a administrar tudo que Ele coloca nas nossas mãos, né? Então, tem pessoas que nem conhecem a palavra e sabem administrar, né? O que pega ali do dinheiro. E então, e outro, se trabalhou, também Deus tem essa palavra, né? Que todo trabalhador é digno do seu salário, né? Então, mas nós que somos convencidos por Deus a fazer isso, a dizimar, nós fazemos por amor, porque nós reconhecemos que tudo que nós temos vem do Senhor, é do Senhor e é para o Senhor. E nós temos a certeza de que a providência dele vai vir, a justiça dele está na nossa vida. E aqui no 7, é o próprio Deus que está ali falando que aquele povo que não guardou ali os estatutos dele, também falhou nisso aqui, né? E ele está convidando as pessoas a tornar para ele, né? A voltar a ser fiel a ele. Também aqui, né? Nos dízimos e nas ofertas, né? Está falando exatamente disso, né? E Jesus, ele também comentou sobre isso, falou disso aqui. Em Mateus 23, o capítulo, e no versículo 23, ele está falando aqui que os fariseus, ele chama de escribas, os escribas fariseus, ele chama de hipócritas. Ele fala que eles dão ali o dízimo do hortelã, do endro, do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo e a misericórdia e a fé. Então ele está falando aqui, deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então, ele estava falando para continuar fazendo o que eles estavam fazendo, mas não desprezar a misericórdia, né, o juízo e a fé, né? Então, aqui deixa claro que o dízimo é algo que tem que continuar no Novo Testamento, até os nossos dias, né? E a oferta? A oferta, no Velho Testamento fala várias vezes aqui da oferta, mas eu vou ler aqui 2 Coríntios, né? Aqui no capítulo 9 de 2 Coríntios, do 1 para frente. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã, nessa parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem despercebido, não nos envergonharmos nós, para não dizermos vós deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta para a bênção e não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco
pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria, e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E aqui no 10 ele fala: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Então aqui o Senhor está falando aqui na palavra dele da gente contribuir de forma voluntária, né? E ele nos dá a garantia de que ele vai nos abençoar, né? E aqui quando ele fala no 10, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer também, que é Deus, né? É Deus que nos dá a semente, é Deus que nos dá o pão e é Deus que multiplica e faz aumentar a sementeira e dá o fruto da justiça nas nossas vidas. Então Deus é esse que faz isso. Então a oferta é algo voluntário, não é algo estipulado pelo homem, é algo voluntário, é algo que Deus coloca no coração de cada um, né? E o dízimo é aquilo de tudo que o Senhor dá na nossa mão. Amém? Então espero que, se você já é dizimista, continue sendo. Se você ainda não é, peça para o Senhor te ajudar a ser. E a oferta é algo que a gente faz de forma voluntária. Não é estipulado pelo homem, é entre nós e Deus, é algo que Deus coloca ali. Se temos vontade de fazer, fazemos, mas tem que fazer isso de forma voluntária, com alegria, sem tristeza, sem querer também fazer troca com Deus, mas a bênção é certa. Aqui o Senhor diz que Ele que dá a semente, Ele que dá o pão, é Ele que multiplica e é Ele que aumenta e dá os frutos e a justiça, né, na nossa vida. Então, a gente só tem a ganhar. Quando tudo que nós investimos no reino de Deus, a bênção é certa, né? E isso também, quando a gente faz uma caridade para o irmão, para a irmã, mesmo que não seja ali o irmão na fé, mas o nosso semelhante, a gente também está fazendo para Deus, né? Então, assim, a gente tem que dar a palavra, mas também temos que ajudar o irmão. Se você vê que o irmão está passando necessidade, ou está precisando de uma vestimenta, ou de um calçado, e você usaria com tranquilidade aquela roupa ou aquele calçado, você também pode doar. E se você tem condições de dar algo novo, tirado da loja, amém. Só não vamos doar coisas que não tá bom para o nosso semelhante usar, né? Aquilo que a gente usaria com tranquilidade, a gente pode doar para o nosso irmão, né? Então é isso, né? Quando fazemos também caridade para o nosso irmão, estamos fazendo para Deus. Isso também é valioso diante de Deus, né? Amém? Então espero que essa mensagem venha convencer, né? Você, se você ainda não é, e com certeza eu acredito que quando você for convencido por Deus, você vai fazer isso com alegria, né? Sem precisar que ninguém fique falando. Isso é natural, né? Não há necessidade. E aí, o papel da igreja é ensinar, né? Agora quem convence é o nosso Deus, que é o autor e consumador da nossa fé. No nome de Jesus. Amém.